meu querido aluno, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca. Olá, tudo bom? Eu, professor Newton Matos, e esse professor aqui se apresenta, rapaz. Professor Ítalo Trigueiro, voltando para mudar a sua vida. A gente está tentando aqui acertar tudo que é tema de atualidade que porventura venha a ser cobrado do seu concurso. Sei nem qual é o seu concurso, mas a bola de cristal não falha, não. Vai cair no seu concurso, tá ok? ok? Aqui é Highlander. E qual é a temática de hoje? Cortar a cabeça. Meninada, hoje o assunto quase não cai em prova, tá? É coisa pouca. É o que, Trigueiro? Um tal do meio ambiente. Beleza? É tal do meio ambiente. Cuidado para não ser enganado pelo edital, viu? Porque muita gente olha e diz assim, não tem meio ambiente no meu edital não, mas tem o quê? Desenvolvimento sustentável, tem sustentabilidade, tem mudanças climáticas. Conferências das Nações Unidas. Então você tenha muito cuidado, porque o edital ele engana muito nesse aspecto. Detalhe, caminha quase sempre em torno da mesma temática, porque eu colocaria logo aqui, certo? Como principal temática cobrada em prova, aquecimento global. Newton, pera ainda, mas a galera fala muito que é desenvolvimento sustentável, velho. Mas se não há problema, como é que eu tenho solução para ele? Então, o desenvolvimento sustentável, a expressão, né, que vem lá de 1987, que é tão cobrada em prova, só é cobrada porque ela é altamente interdisciplinar. Porque o desenvolvimento sustentável me permite falar de globalização, que já é um mundo à parte, falar de política, outro mundo à parte, sociedade, economia. Meu irmãozinho, então eu tenho, querendo ou não, aqui com toda a certeza do mundo, é o único tema que eu posso falar isso, com toda a certeza do mundo. Vai fazer concurso, tem atualidades, então estude meio ambiente, meu amigo. Com certeza. Tá ok? Beleza? E quando você pensar na questão ambiental, no meio ambiente, tá, de uma forma mais singela, mais geral. Singela é ótimo. A grande preocupação vai ser século XX. Beleza? A grande questão, o grande questionamento vai ser século XX. Do ponto de vista, sobretudo, das políticas ambientais. Eu vou chamar de geopolítica ambiental. Beleza? Trigueiro, por que a gente se preocupa tanto com essa questão ambiental e desde quando a gente se preocupa? A gente vai voltar aqui um pouquinho para que você entenda o contexto histórico em que nasce essa preocupação ambiental, eu diria o despertar de uma consciência ecológica. Certo. Né? Sendo assim uma visão bem romântica da coisa, a gente vai ter o famoso Clube de Roma. Não é não, Newton? E diga-se de passagem, quando você falou despertar, você vai construindo aquilo que se chama de consciência ecológica ao longo dos anos. É tanto que se você pega lá dos anos 50 até os dias atuais, você vai vendo que esse discurso vai entrando cada vez mais na pauta das questões políticas. Inclusive, você foi muito feliz. Claro que puxou um pouquinho para o seu lado, né? Porque quem não sabe, Trigueiro aqui é o monstro da geografia. Então, questões geopolíticas ambientais. Mas preste atenção, olha, é uma questão assim, bem pontual mesmo. Nós tivemos recentemente, né? Eleições presidenciais, quando eu digo recentemente, ao longo das duas últimas eleições. Nós tivemos, por exemplo, no ano de 2010, certo? Com a vitória da Dilma Rousseff, a petista Dilma Rousseff, com o Lula, pela primeira vez não participando do pleito eleitoral, desde o processo de redemocratização. Sim. Mas você lembra... Tá doido pra voltar. Você lembra, exatamente. Doido se coçando. Se o Moro deixar, né? Se deixarem, o homem volta. A discussão em torno... Como diz ele, ou sai morto, né? Ou sai preso, ou vira Marte. O interessante ou vira presidente, aliás. O interessante é que hoje a questão em torno do Moro é uma questão bem legal de você pesquisar. Professor, vamos falar de meme. Não, eu sei, tudo bem. Tudo bem, se a gente rebater na Lava Jato. Mas vamos lá. Não, a questão política, as duas últimas eleições. Então você tem, por exemplo, a Dilma. Você lembra que no primeiro turno das eleições de 2010... quem tira muitos votos da Dilma, para muitos, levando inclusive ao segundo turno, é a Marina Silva. Sem dúvida. Certo? Na época, pelo PV, quem diria, né? Um partido verde em terceiro lugar numa corrida presidencial brasileira. E em 2014, não sei se você lembra... Você talvez veja aí a falta de personalismo na política brasileira. Porque a gente vai para o PSB. Sem dúvida. A Marina Silva, ainda com o discurso ambientalista, no PSB... Segunda tentativa eleitoral. Terceiro lugar novamente, né? E beneficiando, querendo ou não... só foi porque o pobre do Eduardo... Sim, questão do acidente de avião, né? Faleceu, né, no acidente de avião. Eduardo Campos, que inclusive tinha sido ministro do próprio governo petista, né? Não sei se todo mundo era unido, professor.
Hoje é que o pessoal parece que tá meio desunido. Anda uma negada aí querendo botar a faixa no outro. É um negócio tá meio esculhambado. Eu digo que a questão política é muito complexa de ser discutida, embora nós tenhamos aí vídeos sobre política no nosso projeto. Mas como a questão ambiental ganhou força. Hoje em dia, se você pega os blocos de um debate político com as regras constituídas posterior à Constituição de 88, né, salvo aquele debate de 89, nós teremos um bloco que vai estar com perguntas sobre questões ambientais. No próprio ano de 2010, na eleição da presidente Dilma no primeiro mandato, uma das questões que mais foi debatida foi a questão da mudança do Código Florestal. Sim, O debate em torno dessa questão. Então isso gerou muita polêmica e gera muita polêmica até o dia de hoje. E olha como o negócio era engessado. Olha como o negócio era engessado. Se eu não me engano, o projeto de reforma era do Alto Rebelo. Você pesquisa. Exatamente. Eu não vou ver. Pronto. O Alto Rebelo é o cara que entende de tudo, né? Exatamente. Ele entende de esporte, ele entende que chegou a ser Secretaria do Meio Ambiente da Prostituição Infantil, ele entende de tudo. Que chegou a ser ministro do esporte naquela época, depois das questões dos escândalos de corrupção, que promoveram, né, uma dança das cadeiras. Do rapaz Orlando Silva. Exatamente. Orlando Silva. Detalhe, a gente entrou nesse meio político justamente porque a gente falou que desenvolvimento sustentável, que é uma das temáticas envoltas em meio ambiente, cujo Trigueiro está fazendo aí, ele disse que é um apanhado geopolítico, mas na verdade é um apanhado histórico. É um apanhado histórico. Então ele acaba se tornando um tema que passou a ser discutido no dia a dia. E isso é muito complexo. Beleza. Por qual motivo? Porque você acaba tendo, Trigueiro, principalmente a gente convive com muitos alunos do presencial, alguns que têm seríssima dificuldade de interpretar como isso deve ser estado para concurso. Sim. Porque o cara chega, meu Deus, é o aquecimentista, meu Deus, é o crédulo. Não, é o cético. Então fica aquele negócio. Galerinha, a gente tem que orientar o seguinte, pelo menos eu compartilho dessa opinião, quero que o Trigueiro, inclusive, dê a opinião dele. Os concursos caminham pela ideia meio que escatológica desse aquecimento global. Sim. Enquanto nós temos correndo por fora, cada vez mais algumas questões que mostram o contraponto, que são os céticos, que o Trigueiro vai falar aqui já. Sem dúvida. Okay? O Nilton foi muito feliz porque, na verdade, eu sou muito feliz. Quando eu penso no Clube de Roma, né, e na questão dos cientistas, né, envolvidos, né, nesse debate, é importante você lembrar que dentro das rodas acadêmicas, isso se estende, óbvio, aos concursos públicos, nós temos 3 correntes ambientais. Cuidado para você não confundir as correntes ambientais com os movimentos ambientalistas. Movimentos ambientalistas normalmente são organizações não governamentais, tá, que atuam aí, né, na defesa do meio ambiente, como a WWF, o Greenpeace, que é o grande carro-chefe aí do meio ambiente no cenário internacional, SOS Mata Atlântica e daí por diante. Para você ver como a gente dando aula também aprende. Por quê? Porque a diferença eu conhecia, mas assim, diferenciar para o aluno é a primeira vez que estou vendo um professor fazendo. Beleza. E é de extrema importância. Por quê? Porque na hora de uma prova, massa, o cara ele faz o quê? Ele peca muitas vezes pelo nervosismo, mas às vezes pela soberba, né? Ele peca até mesmo pelo excesso de conhecimento. Aluno de concurso é um bicho que se ele está muito tempo estudando, sobretudo, né, ele acha que já sabe de tudo. E gera problemas. O aluno que está começando agora é o que não sabe de nada, ou acha que não sabe de nada. Meu filho, conhecimento é uma bagagem que você tem acumulada. A única coisa que você vai ter que fazer é organizar esse conhecimento para aplicar na sua prova. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Exatamente. Quando você pensa nas correntes ambientais, você tem 3 grupos, né? Eu fiz até um sorteio um dia desse, foi muito feliz. Em outro curso, mas tudo bem. São os ecoconservacionistas. Galera, só uma lembrança, hein? Conservar e preservar são coisas diferentes. Tranquilo? Ecoconservacionistas, os ecodesenvolvimentistas, do que o Newton já falou bastante. Creio eu que estes aí são no os seu mais concurso, expoentes, né? São os mais, vamos dizer assim, expostos das provas. Sim. E os ecocapitalistas, coisa mais agressiva a este modelo, né, econômico, a este modo de produção tão meritocrático, tão bonito, ou céticos, ecocéticos. Resumindo, de uma forma muito simples, você tem aqui, ó, a negada que diz assim, ó, eu vou usar um termo meio chulo, mas é o termo mais adequado para os movimentos ecoconservacionistas. Fudeu, negada. Fudeu. Não dá mais não.
A gente já está poluindo no nível onde a gente tem que voltar. Entrega essa porra pros índios, né? E vamos para Marte, vamos fazer alguma coisa desse tipo. Aí tem o outro grupo, que é o ecodesenvolvimentista, que diz o seguinte: não, peraí, vamos segurar só um pouquinho. Fudeu, mas ainda tem jeito, né? A gente vai discutir a questão, o conceito de desenvolvimento sustentável para você entender o que é isso. E se ele é possível também, né? Sim, sim. E os ecocapitalistas, ou ecocéticos, que é uma escola que está crescendo ultimamente, né? Que é a negada que diz o seguinte: isso é baitolagem. E eu vendo um discurso certa vez do Fernando Gabeira, né? Fernando Gabeira é um ambientalista, né, de longa data no Senado Nacional, e um deputado, me falha a memória agora, disse que esse negócio de meio ambiente isso era coisa de viado. Né? O Fernando Gabeira né, disse pro Gabeira. Ah, sim. Né? E o Gabeira chegou e disse: realmente isso é coisa de viado, isso é coisa de jumento, isso é coisa de burro, né? Isso é coisa de animal, isso é coisa de meio ambiente. E na realidade o grupo ecocético é justamente esse grupo que nega a existência dos problemas ambientais. Tem dois professores que se destacam muito no Brasil nessa defesa. Um, Ricardo Augusto Feliz, professor da USP. Climatologista, né? Isso. E o outro, Molion, da Universidade Federal de Alagoas. Tá? Então esses dois se destacam muito aí no cenário nacional. E no cenário internacional esse grupo também cresce. Tá? Que é justamente com ex-cientistas, vamos dizer assim, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tá? Do MIT. Agora, eu acho, Trigueiro, que grande parte da divergência que ocorre entre eles se dá hoje em dia, como, por exemplo, entre os ecodesenvolvimentistas e os ecocapitalistas, em torno daquilo que nós chamamos, vou botar aqui, não gosto muito de escrever, em torno disso aqui, né? Sim. Em torno do tal do aquecimento global. Com certeza. Aí o que é que você tem aqui? Você tem primeiro uma pegadinha que eu já vi concurso fazendo, vem mais para cá. Uma pegadinha que eu já vi concurso fazendo. Aquecimento global é efeito estufa? Uhum. Efeito estufa é um fenômeno negativo ou positivo? Querendo ou não, o aquecimento global ele é provocado pelos gases de efeito estufa, dos quais se destacam aqueles que você tanto conhece e abordados pelo protocolo de Kyoto, lá do ano de 97, a sua gênese, né, que faz com que você tenha. É importante você destacar que existe uma diferença entre o que a gente chama de efeito estufa, que alguns gostam de chamar de efeito estufa natural, ok? E o chamado efeito estufa antrópico, ok? O antrópico. E no caso, o aquecimento global é fruto. Ele estaria relacionado a esse aquecimento social antrópico, a esse efeito estufa antrópico, que é provocado segundo os defensores, é claro, é provocado pela emissão, não é isso, Nilton? De gases. Dos GES. Né? Os famosos gases do efeito estufa. Dos quais se destacará, certo? Aquele que talvez você conheça como sendo o maior vilão. Você pega quem aqui? Pega a caneta vermelha para mim, Trigueiro. Você pega o dióxido de carbono. Circula e faz um negócio bonitinho, porque geralmente a gente usa a canetinha vermelha quando a gente destaca aquilo que pode ser mais provável de ser cobrado em sua prova. Então nós temos, rapaz, esse coração em torno do CO2, a galera vai pensar que a gente não é nem ecocapitalista, que a gente quer destruir logo tudo. A gente é totalmente contrário aos ecoconservacionistas. A gente tem que realmente, lascou, vamos destruir mesmo. Deixa eu só fazer uma lembrança, porque essa questão, ela é engraçada. Porque tem ela pegadinha aqui, tem pegadinha aqui? Tem bastante. Né? Tem pegadinha, então... Sai! Ela é engraçada por um detalhe simples, né? Ela nos leva a questões que a gente poderia dizer estão no cerne do modelo econômico. Que é o quê, Trigueiro? Que é o tal do consumo, que é o tal do consumismo. Puxa vida! E que é o tal de um negócio que apareceu mais recentemente, tá? Que a gente chama de compulsão. Puxa vida, agora você foi lá mesmo no cerne da questão. Por quê? Porque dá para diferenciar? Dá. Inclusive aqui você coloca elementos de sociologia dentro do estudo de meio ambiente ou, se você quiser ser mais específico, de desenvolvimento sustentável. Você vai ver aqui que dentro do modelo capitalista, nós vamos, querendo ou não, associar
o consumo à felicidade, fazendo com que esse consumo ele deixe de ser uma questão de necessidade e passe a ser um consumismo. Por quê? Porque você é levado a utilizar-se até daquilo que você não precisa. Com o passar do tempo, e essa questão transformar em patologias determinados comportamentos, nós chegamos até o quê? Até a compulsão. Agora, já que você falou... O Newton tá fazendo um apanhado muito legal. Deixa eu só interromper sem querer interromper. Mas muitos definem o consumo como sendo somente aquilo que é necessário. Entenda que o que é necessário vai mudando ao longo do tempo. Com certeza. Se você pegar, por exemplo, a sua avó, você que está aí, sua avó já tem ali na base dos 70 anos, e perguntar para ela se ela, né, escovou os dentes com joá, provavelmente ela vai saber o que é raspa de joá. Você, menino moderno, né, menino urbano, que pega Pokémon GO, né, e que não sabe o que diabo é raspa de joá, tá? Você que usa escova elétrica. Vou pegar um Pokémon só que o senhor falou. Do Álvaro, ouvi falar para quem pensa que a gente brinca, vou abrir meu Pokémon aqui na frente de todo mundo. Você que na realidade, né, não conhece isso, né, entenda que pasta de dente, né, é uma invenção muito recente, né? Ou, por exemplo, algumas outras questões que eu acho que as meninas ficariam assim, né, escandalizadas, como, por exemplo, o uso de absorventes. É muito recente. E queira ou não pano queira... de bunda que é. Pano de bunda. Ou queira ou não queira, fralda descartável. E, meu amigo, pela ruma de fralda que eu tô gastando lá em casa, a gente polui muito. Minha miudinha polui, macho. Pense meu bichinho pra poluir. Mas... Agora, a questão, só pra eu concluir. Dá pra viver só com o necessário? Conclua aí que eu não tenho mais como me afastar, não. Eu tô aqui. Só com o necessário? Porque muita gente diz que o consumismo é aquilo que é supérfluo, tá? Mas eu digo sempre, pense num bicho bom, é supérfluo. Sobretudo quando você, né, nasce numa infância pobre, né, não tem nada, né, vendia din-din, e agora você pode consumir tudo. Você pode comprar até um curso, se você quiser, ok? E você tem uma compulsão, que aqui já entra no estágio da patologia. E o senhor entende muito bem disso, uma psicopatologia, né? Sim, com certeza. Né? A sociedade, que é, né, considerada a sociedade de maior consumo, de maior compulsão, e isso tem gerado doenças, isso é inquestionável, né? São doenças da globalização, né? O consumismo, o transtorno por compulsão, já assistiu aquele programa, TV a cabo normalmente passa muito, acumuladores. Sim. Tem um maluco que os caras guardam, estoca, tudo que ele encontra no meio da rua. Até dinheiro. Até dinheiro, né? Muitas vezes. Tio Patinhas que eu digo. Né? Primeiro compulsivo da história. Assim como você tem indivíduos, né, que consomem exageradamente, por exemplo, os alimentos. E a obesidade mórbida, ela é uma das doenças do século XXI, não tem a menor dúvida disso, que também na contramão de tudo isso, né, é gerado uma anorexia, uma bulimia, e daí por diante na busca por um status perfeito de corpo. Eu sei que é diferente um pouco do que a gente tem aqui. Né? Além disso, a depressão como uma doença muito forte do século XXI. Mas a compulsão como uma doença, né? A compulsão pelo consumo, não tenha dúvida disso. Que se bate dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Com certeza. Porque o desenvolvimento sustentável prega o uso racional dos recursos naturais, dando a esta natureza o tempo devido para que ela possa se regenerar, se recuperar da ação humana. Inclusive, hoje nós temos um conceito, que é o conceito de pegada, a marca deixada por determinada espécie na garantia de sua sobrevivência. Mas será que o consumismo está ligado à sobrevivência? Ou hoje nós temos também questões, bem sociológicas, que envolvem, por exemplo, o fetichismo da mercadoria, quando essa mercadoria ela deixa de ter a importância de seu uso e ela passa a ter fetichismo. Rapaz, eu lembrei do Grey agora. Amanhã a gente tá... Ah, minha gravata cinza por aqui. Meu Deus, é porque você não tem abraçadeira, algema. Eu não tenho gravata, não. Ela apareceu, meu amigo. A gente promete, meu amigo, que toda a vida ela vai estar presente nas nossas aulas. É a nossa, né, Fernanda Teixeira, porque não tem o Luiz Augusto. Fernanda Teixeira é a nossa cruzeta protetora. Tá processada por causa do Luiz Augusto. A gente vai ser processado pelo Fernanda Teixeira. Não, mas o Luiz Augusto, né, disseram que tem uma questão preconceituosa ali, né? E agora eu vou lembrar, isso aqui vai servir como muleta para você, meu amigo. Para você se ancorar,
né? E lembrar que você não vai ser só a muleta dos outros, não. Você vai ser o amuleto dos outros. Agora, piada péssima. Foi horrível. Agora, o fetichismo da mercadoria, ele é provocado quando, por exemplo, essa mercadoria agrega a você mais do que a importância do uso dela, mas o status que ela traz a você. Eu lembro de um amigo meu que tinha uma camisa, né? Eu não sei se o senhor lembra dessa camisa, mas perguntava o que era status. Ah, sim, lembro. Era uma camisa pequena. Agora o que é que dizia? Status é ter o que você não precisa, comprando com dinheiro que você não tem para mostrar quem você não gosta, ser uma pessoa que você não é. Exatamente. Pronto, é em torno daquilo. Uma camisa laranja com a gola branca. Então, querendo ou não, o pessoal nota como a questão ligada ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável parte para o campo econômico. Agora, vem cá, vamos lá, não vou citar marca, né? Mas se bem que deixando facilmente definida, né, facilmente identificável, eu também já tô pecando constitucionalmente falando. Agora, eu quero que você saiba que tem campanhas aí que são assim, ó, abra a felicidade. Que é coisa mais direta. Você consome o produto e ele traz junto, além do sabor, da refrescância, ou de tudo que ele pode trazer... Aquele gás e do gelo feliz, vem o quê? Dentro daquele copo, né, com um líquido negro. Pelo amor de Deus. Do gelo, olha o gelo. Olha o gelo feliz. Isso é coisa de viado, de jumento, de ambiente, viu? Então pronto, vai lá, Ou coisa do tipo, amo muito tudo isso. Já pensou se você não ama? Sim. Você tanto ama que você decora, que 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim, você sabe melhor do que eu do que a gente Meu tá falando. Deus do céu, direito de resposta proporcional ao agravo. O texto constitucional, ele nesse momento age contra a gente. Tá, alguém? Tudo, principalmente meus alunos aí que estão estudando para a Polícia Militar, o artigo 5º da Constituição Federal. Né? A gente está exercendo aqui a nossa liberdade de manifestação de pensamento. Ele é o Trigueiro, eu sou o Nilton, então, para nós, não existe anonimato. Okay? Então, portanto, a aula é dos dois, mas o processo é para ele. Não, faz com isso. Moçada, quando você pensa, né, nessas questões ambientais, onde é que começa talvez a grande discussão sobre isso pós-Clube de Roma? Eu vou voltar para cá, Nilton, para a gente falar das conferências do meio ambiente. Foi lhe atrapalhar mais não, pode falar, viu? Das conferências do meio ambiente. Conferências do meio ambiente essas que são regidas pela Organização das Nações Unidas. E aí a gente tem que lembrar para o nosso aluno, por gentileza, né, professor? Tá aqui, segura a cruzeta, tá hoje. Céu vermelho. Tá aqui. A gente tem que lembrar para o aluno que elas ocorrem Tchau. a cada 10 anos. A primeira... Vou mudar o nome da nossa cruzeta, vai se chamar Letícia Teixeira. Viu? Letícia Teixeira. 1972, 1982, 1992, 2002, 2012. Beleza? 5 conferências da ONU. Gosto muito dessa aqui porque é num país que tem padrões físicos muito parecidos com o meu. Tá ok? Porque eu nasci no Brasil. Não. A do Nairobi foi essa, a do Quênia é a segunda. Essa aqui, ó. Onde é que foi essa aqui? Estocolmo. Opa, não sou sueco. Aqui em Fortaleza tem um bairro chamado Maraponga. Dentro da Maraponga tem um conjunto das nações. Lá tem uma rua chamada Rua Suécia. Foi lá onde ele nasceu. Ok? Estocolmo, Nairobi. Suécia, Nairobi, no Quênia. Beleza? Tem muita gente que acha que Nairobi é no Japão. Essa que eu duvido. Lá tem posto Ipiranga e os nadadores cometem arruaças. E eu vou dizer um negócio. Essa aqui é considerada a mais importante de todas as conferências ambientais até os dias de hoje. Posso interromper? Agora, Vera, por que é uma das mais importantes? Não somente pela questão ambiental. Lembre que nós estamos falando de um processo de transição da história geopolítica mundial que diz respeito ao fim da Guerra Fria. Sim. Então seria muito interessante a discussão de um caráter multilateral sem a presença da União Soviética fazendo contraponto aos Estados Unidos. Será? O modelo capitalista, né, expandindo aí os seus tentáculos, vamos dizer, numa visão, né, bem preconceituosa, sobre o restante do mundo. Imagina o homem de 92, homem no sentido de ser humano de 92, discutindo, e agora o mundo é o quê? É unipolar? É multipolar? Ou então é unimultipolar, que é a forma mais fácil de sair de uma discussão? É unimultipolar, então aqui, ó, recorde de interesse, viu? E aí, olha o destaque. Europa, primeira discussão. África, Brasil.
Europa parece que desistiu de discutir isso. Então vamos voltar à África. Não à toa, mas pela importância que a África do Sul vai ter justamente nesse contexto, né? De 2002. Porque você vai lembrar que a África do Sul, né, na época, era a maior economia do continente africano. Hoje ela perdeu o posto para a Nigéria, beleza? E 2012, a gente voltou para o Rio de Janeiro, tá? E aí você tem os apelidos carinhosos, né, dessas 3 últimas conferências, beleza? É a chamada Eco 92, ou se você preferir, Rio 92. Rio 92, beleza? Dois. Você tem a 2, Rio mais 10. né? A Rio mais 10 e, consequentemente, a Rio mais 20. Ah, então vamos lá. Eu, consequentemente, certo dia estava observando, né, alguns autores, não sei se inventando moda, mas enfim, né, chamando essa conferência aqui de Estocolmo mais 10, tá? Estocolmo mais 10. É uma criatividade enorme, né? Mas essa aqui vai ser o quê? É Estocolmo só. Estocolmo é a primeira. Essa de inventar moda é interessante. Por quê? Newton, ou Trigueiro, pode fazer uma pergunta para qualquer um dos dois. Não, para mim não. Estas são as COPs? Não. As COPs ocorrem anualmente, de 95 em diante, são fruto também dos acordos assinados em 92, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica. Porém, tem uma COP que chama a atenção, o Trigueiro está ali já copiando do outro lado, que é a COP 3. Se eu falei que elas começam a ocorrer em 95, né? Então a COP 3 em 97, 95.1, 96.2, 97.3, que ocorre, olha onde foi, Trigueiro, das mais variadas formas de escrita, Kyoto. Esta aqui é onde se discutirá a gênese, agora tem que ser em vermelho, do famoso Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto. Pessoal, por favor, muita atenção nisso aqui. Não é porque o Poder Executivo ele chega a assinar um documento como esse que ele passa a ter validade no ordenamento jurídico de um país. E essa é a grande diferença entre o que a gente chama de protocolo e tratado. As pessoas né? Diferenciam muito, embora as provas eu tenho notado. Elas fazem essa confusão. Aí você, ao invés de tentar diferenciar para você está mais do que certo. Aí, ao invés de tentar diferenciar para o aluno como tratado e protocolo e tratado, a gente fala de quê? Assinatura e ratificação. E o principal exemplo no que diz respeito ao protocolo de Kyoto, bota aí embaixo, Trigueiro, os Estados Unidos. Newton me responde uma coisa. Por que os Estados Unidos? Vamos fazer aqui, né, uma ressalva aí para os meus alunos de Polícia Militar. Por quê? Porque nós aqui, no estado do Ceará, estamos vivendo nessa onda da Polícia Militar. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, vai falar dos tratados e convenções sobre direitos humanos, que quando, né, votados pelo Congresso Nacional, com aquele quórum, né, com a votação em 2 turnos, com a aprovação de 3/5 por cada casa, entrarão no status de emenda constitucional. Você concorda comigo? Perfeito. Newton, mas isso aqui não é um tratado que diz respeito a direitos humanos. Não, é um tratado que diz respeito a direitos ambientais. Então, Newton, por que você está falando isso? Porque mesmo que o executivo, o líder do executivo, o representante do executivo, ele vá lá e assine, é quando o legislativo, das mais variadas maneiras, ele vai ratificar aquele tratado como parte do nosso ordenamento jurídico. E aqui nós temos um protocolo assinado por muitos, não ratificado pelos Estados Unidos e, acima de tudo, hoje, certo? Não respeitado, principalmente por conta dos critérios que ele tem. Porque ele vai adotar um critério, inclusive do direito internacional, chamado responsabilidade comum, porém diferenciada. Todos têm culpa, mas nem todos têm a mesma culpa, recaindo nos ombros dos países desenvolvidos, que você na geografia sabe melhor do que eu, de industrialização precoce, a responsabilidade pela redução imediata que eu digo, quando ele abordava o período entre 2008 e 2012, hoje já foi esticado, a gente tem esse protocolo aí rendendo até 2020, quando de 2020 a 2025, os acordos de Paris eles imperarão, tá ok? Sem dúvida nenhuma. E é engraçado porque o protocolo de Kyoto, inclusive, ele é usado pelo grupo dos céticos, tá? Como um argumento para o não querer desenvolver áreas pobres. O não querer desenvolver áreas como, por exemplo, o continente africano.
Existe um levante dentro do continente africano de pesquisadores que dizem o seguinte: moçada, todo mundo já poluiu, agora a África quer se desenvolver também, a África quer poluir também. E aí o que é que acontece? Quando a gente vai começar o nosso desenvolvimento industrial, que é uma industrialização tardia, há demais, inclusive, né? Além do que já foi tarde, literalmente, essa industrialização vai ser cortada às asas por acordos ambientais. Entre eles o protocolo de Kyoto, né, que punia, né, todos os grupos, existiam os anexos, né, dentro do protocolo. Anexo 1 e os outros. Na verdade, tem um anexo que é o que tem aquela responsabilidade imediata e os outros que vão incorporando ao longo do período em que estes do anexo 1 vai reduzindo. Que vai agora, reduzir Trigueiro, a quantidade de emissão pelos países. que é, inclusive, aqui, 5,2%, como referência o ano de 1990. Exatamente. A ser promovido entre 2008 e 2012. Vem para cá. Brincar um pouquinho com a história, certo? Sempre na geografia aí tem um conteúdo em comum que é a Revolução Industrial. Lembra qual século, né? 18. Século XVIII. Vou colocar tudo de vermelho porque tudo é importante. Vamos traçar aqui, né? Um ano, assim, de referência, sendo bem positivista. Vamos botar aqui aproximadamente 1750, tá ok? Com a criação da máquina a vapor, né? Da máquina a vapor de John Watts, né? Newton, me responde uma coisa. Século XVIII, 1750. Newton e os Estados Unidos, isso aqui é a Inglaterra, né? A primeira etapa da Revolução Industrial. E os Estados Unidos, a industrialização vem quando? Século XIX? Isso. Né? Então nós temos aqui o século XIX. O século depois, exato. Vamos botar mais ou menos aqui, creio eu que entre 1830, vamos botar para ficar 100 anos mesmo, 1850. Tá ok? Vamos pegar o Brasil. Então o que é que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil, um surto de industrialização, lá por volta do ano de 1844, né? A questão dele, né? Evangelista de Souza. No 30%, 60% e tal. Questão não, surto. Não. Surto. Então a gente vai ter o que no Brasil? Século XX. Com quem? Aí nós temos aqui aproximadamente 1930. Né? Mas você sabe que 1930 se inicia. Então nada aqui seria incorreto se a gente esticasse um pouco mais. Deixa eu fazer um adendo que me veio à cabeça agora, porque essa instituição está na moda. 1931, para você entender a importância da atividade industrial a partir do Vargas, é a criação, inclusive, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado. Por que está na moda, professor? Né? O senhor notou que ela está na falando moda? de quê? Seu golpista? Golpista? O senhor é meio docinho. Tô brincando, pessoal, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Mortadela, coxinha, não. Isso é bom, é na padaria. Viu? É alface, então, olha aqui. Salada. Agora vamos lá. Trigueirão, tu que é da geografia, tu vai me ajudar agora. China. Quando? Século XX, concorda comigo? Beleza. Você acharia que eu estou errado se eu botasse aproximadamente 1970, não. 75 ali, naquele período. Revolução, depois Pronto, do processo pronto. industrial, Então a gente chega aqui na década de 70, beleza. né? Velho, olha que diferença. Não tem dúvida. Olha aí, eu tenho aqui 100, quase 200, mais de 200 anos de diferença. E muita Então, gente vem com esse questionamento, que é justamente o grupo dos ecocéticos, que defende justamente isso. Rapaz, como é que a gente está vivendo um aquecimento tão global se o mundo, de fato, se industrializa na maioria dos países, exceto a Europa, Estados Unidos, Japão, União Soviética, só a partir do século XX, da segunda metade dele. Tô recebendo aqui uma mensagem aqui, Pokébola. viu? Pro Trigueiro. Pokébola. Tem aqui, professor Trigueiro, manda um beijo pra gente. Quem é? Sauna Deuses de Ébano. Ai, que o professor Trigueiro frequentava essa sauna aqui no centro da cidade, Deus de Ébano. Lá certo? Mande um beijo. do Rio Branco, um beijo pra todo mundo. Mande um beijo, viu, professor? Ali perto do Pirambu, passava lá, pegava um amigo meu que morava lá, levava ele, ficava esperando ele voltar. Realmente. Meninada, mas o Newton foi muito feliz. E quando você pensa em 1970, com essa industrialização dos países subdesenvolvidos, e até mesmo dos países que à época se consideraram muitos deles não alinhados, a gente vai pensar o quê, Trigueiro? A gente vai pensar, né, nesse despertar ecológico. Pobre ré da China aqui, implantando política de filho único, né, mano? Para ver se conseguia crescer. A galera, não cresça não, você tem que, né? Inclusive, recentemente, né, encerrada a política do filho único. É alterada, né? Não é mais filho único, né? Mas é verdade, agora alterada. você pode ter 2 até, então tá bom demais. Já lembre-se também, é uma boa, porque lembre-se que dentro da China, áreas de vazio demográfico, minoria étnica, certo? Filhos gêmeos, filhos com deficiência física e filhos com deficiência mental, já era permitida a questão do segundo filho, né? Desde 2010, na realidade, eles já quebraram flexibilizaram, um pouco as regras quando pais, né, que eram filhos únicos poderiam ter mais de um filho já.
Tá? Então a gente vai ter um tempo aí para falar de China, talvez, né, desse Quero não. Mas eu gosto sempre de lembrar que... Vai ter uma aula de atualidade sobre a harmonia do samba também. Né, ela vai terminar aqui pra gente hoje. O Newton começou falando das COPs, da COP 21. Tá? Da COP 21, lá de Paris. France. Né? Não à toa, por ser o último grande evento. O que é que a moçada está buscando? Eu digo sempre que quem está buscando isso está buscando a invenção da roda, né? Está buscando ali, né, desde Estocolmo, a invenção da roda, como reduzir os impactos ambientais. Né? É muito complicado você imaginar isso. Então, no dia 22 de abril, né, de 2016, a ONU, né, 175 países, vamos dizer assim, eles ratificaram o que a gente teve lá em Paris. Que é justamente o quê, Trigueiro? Qual é a grande diferença, tá, da COP21 para os outros tratados? Eu acho que a meta é mais objetiva, né, Newton? Porque eles estabeleceram um limite de redução, né, de 1,5 até 2 graus. Apesar de que esse limite, óbvio, nem todo país vai querer cumprir, porque tem país que está prometendo 40, como o Brasil. No caso aí, é o percentual de diminuição da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil, ele chega e diz assim, ó, até 2025, a gente reduz 37%. É o que a gente chama de meta nacionalmente determinada, né? Contribuições internacionais nacionalmente determinadas, NDCs. A partir de 2030, 43%. Mas diga-se de passagem, né? Você sabe que isso aqui também é uma forma do Brasil não ficar atrás da meta norte-americana, que é uma meta até 2025, entre 26% e 29%. Lembrando que a gente tem aí o reajuste dessas metas a cada 5 anos. Né? Então há uma análise disso. O Newton falou em outro momento, não lembro se nesta aula ou em outra, porque a gente quase não grava aula junto, né? Que a gente tem um fundo internacional sendo criado justamente para politizar a condição, né? Para dar gerência à política, para dar fundo à política. Na verdade, também, eu considero, né? É uma forma de tentar partir do cerne do protocolo de Kyoto, da responsabilidade comum, porém diferenciada, só que agindo em cima dessa responsabilidade de uma maneira diferenciada. Newton, como assim? Os países que precocemente se industrializaram não poluem há mais tempo, então eles que contribuam mais para o fundo de 100 bilhões de dólares para ajudar aqueles de industrialização tardia ou ainda, né, em níveis pré-industriais. Isso me lembra os famosos créditos de carbono. Poxa, né? perfeito. O chamado mercado de carbono, que na realidade servia de quase nada. MDLs, né? Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Eu comparo muito com a prática, inclusive ilícita, chega a ser talvez, para aqueles que entendem melhor do direito penal, uma questão de falsidade ideológica, eu acho, né? Um estelionato. Por qual motivo? Porque você tinha uma política de, levei tantos pontos na carteira, vou perder minha carteira. Então, o que é que você faz? Vou passar uns pontos para você, que assume a infração no meu lugar. Meu irmãozinho, o crédito de carbono tinha muito dessa essência. Paraguai ganhou muito dinheiro fazendo isso, vendendo crédito de carbono, ou melhor, recebendo crédito de carbono de outros países, já que a industrialização paraguaia é uma industrialização tão importante quanto a industrialização, por exemplo, do estado do Ceará no Brasil. Paraguai, eu amo vocês. Viu? Porque o Trigueiro... Também que a gente não faz concurso lá pro Paraguai. O Trigueiro já discutiu com o Acre, o Trigueiro discutiu com o Paraná e agora está discutindo com o Paraguai. Pelo amor de Deus. Algum estado da federação ou país do Mercosul que porventura não odeia a gente, eu estou aqui, eu quero emprego. Viu? Dá um eu quero emprego também, professor, que a gente pode ampliar aí. Deus queira que o senhor não venha falar da Argentina já. Não, né? jamais. O Macri é gente boa. Inclusive a população argentina gosta muito dele. Tá tudo bem lá. Tanto quanto gosta do Papa, você sabia, né? Você sabia da questão deles com o Papa, né? Afirmando que o Papa que visitou João Paulo II, porque depois se tornou Papa, Jorge Bergoglio nunca mais apareceu por lá. É duas caras o bichinho. Nunca, não, mas... Pessoal, Vaticano, eu também adoro vocês, certo? Trigueiro acaba de poder falar do Papa. Porque ele falei do Jorge Bergoglio. Ele foi excomungado. O Francisco é outra pessoa. Junto com a Madonna. Okay? Ele foi excomungado. Jorge Bergoglio é outra pessoa. Na Argentina ele não era muito bem quisto, não. Detalhe. Opa, agora falamos do Papa. Uma encíclica, né? Uma encíclica papal que diz respeito a meio ambiente. Sim. Já ouviu falar disso? Foi pesquisa, velho, que nosso tempo está acabando. Tá beleza, meninada? E aí, lembre-se, o mecanismo de desenvolvimento limpo é muito bacana para a gente falar crédito de carbono, inclusive. O Brasil é sempre um expoente aí nas reuniões, etc., sobre o meio ambiente. Ele tentou criar, né, um protocolo, ou melhor, um substituto para o protocolo de Kyoto, que era o REDIS. Ok? Na verdade, né,
a redução por emissão de desmatamento e degradação, ele querendo ou não, é uma espécie de MDL. Sem dúvida. Né? É um fator de MDL. Por quê? Nilton, já é MDL, falar de crédito de carbono, mecanismo de desenvolvimento limpo, é um nome bonito para crédito de carbono, né? Como pode ser cobrado na sua prova. Coisa, beleza? Tá ok? Meio ambiente foi para conta. Siga espécie de uma forma diferente. Siga espécie dançando. Temática, dançando. Siga espécie dançando. Cadê? Com quem? Letícia Teixeira. Tome, Letícia Teixeira. Você derrubou água aqui na Não tem água não, meu filho. Você derrubou água. Olha, eu vou tirar o refugiado da aula passada daqui de dentro agora. Tá? Dance com Letícia Teixeira e vá se inspeçando, viu? Vamos lá. Letícia é lá da Bahia, então vai dançar o quê? Geração. Não, tô brincando. Tchau. Nada, forte Tudo bem, abraço, até o próximo. encontro.